Então, como a gente discutiu na semana passada, nós vamos trabalhar a continuidade da discussão das adaptações humanas em diferentes ambientes, né? E a gente está usando como exemplo um grupo, uma população humana que passou a ocupar as zonas árticas, né? E como a gente já conversou, né, o ecossistema ártico possui características bastante distintas do ambiente que a gente vive aqui, né, aqui nas regiões subtemperadas, temperadas e tropicais, né, onde é mais comum encontrar a distribuição de primatas, nós vamos ver depois, e tem características, então, muito severas em relação ao ambiente, né. Eu comentei sobre a localização, né, do círculo polar. Então, você tem aí uma distribuição humana em regiões de altas latitudes, então próximas ao polo, né, numa situação em que você tem um oceano cercado por terra, e essas populações, então, usam os recursos que existem nesse ambiente de uma maneira relativamente diferente do que a gente usa, né? Eu comentei, mostrei essas figuras, né, de como é esse ecossistema ártico, né, do que é composto basicamente de organismos que se adaptaram de maneira muito específica a esse ambiente, né, como também de outros organismos que adaptaram no lado oposto do globo, no hemisfério sul, para um ambiente que apresenta esses limites bastante significativos para a diversidade da vida. Então, você tem organismos adaptados a viver nessas grandes latitudes, né? E um exemplo clássico que foi colocado, e aí num processo evolutivo, e onde a ecologia da espécie tem um tempo bastante longo, né, para sofrer essas pressões seletivas e se adaptar, a gente falou de uma espécie que existiu até aproximadamente 40 mil anos, que é o homem Neandertal, né, que tem adaptações a essas regiões, e principalmente onde foi mais estudado é na Europa continental. E nós vamos ter atualmente uma população, né, essa foi a pergunta que ficou do finalzinho da aula passada, uma população de Homo sapiens que se adaptou exatamente a essas regiões mais frias com uma série de componentes, tanto fisiológicos como culturais. E eles são, então, chamados de Inuit, né, ou o povo do Ártico. E quais são as características desses Inuites que permitiram que eles pudessem viver num ambiente tão distinto, né? Aqui eu tenho uma pequena amostra das um pouco mais de 300 espécies de primatas, e os primatas são animais adaptados essencialmente a climas quentes, né? O grupo é um grupo que tem um grande número de espécies que são arborícolas, espécies, inclusive, noturnas, super raras de ver na floresta, né? Nós temos várias espécies aqui no Neotrópico. Quando vocês forem, quando tiver aberto de novo para visitação lá no Zoológico Sorocaba, vocês vão ver algumas espécies muito interessantes lá de primatas neotropicais. E você vai ter poucos animais, além de alguns que vocês talvez já tenham visto em algumas fotografias, né? Alguns macacos que ocorrem nas ilhas do Japão, que são relativamente adaptados para o ambiente um pouco mais frio. Mas eles não conseguem viver permanentemente no frio. Por quê? Porque o nosso grupo é um grupo, como a gente viu um pouco antes, vamos ver um pouquinho mais depois, aí, quando falar de evolução humana especificamente, é um grupo essencialmente adaptado a baixas latitudes, a regiões, como eu comentei, tropicais e subtropicais e temperadas, né? E esse grupo, por uma das razões que dificulta a nossa ocupação desses ambientes mais frios, eu também comentei na aula passada,
está diretamente relacionado ao gasto que o nosso cérebro tem. Essa figura aqui é uma figura super importante, né? Como eu comentei, o nosso cérebro consome em repouso praticamente um quarto de toda a energia diária do metabolismo, né? Então eu tenho um organismo, uma espécie cujo órgão é altamente dependente de uma temperatura ideal, de uma quantidade de energia, de um aporte de energia muito grande. Então eu tenho que manter o cérebro numa temperatura constante de em torno de 35 graus, e eu também tenho que estar sempre oferecendo para esse cérebro uma quantidade muito grande de energia. E, obviamente, num ambiente animal endotérmico, vocês vão discutir isso numa disciplina de fisiologia, o animal endotérmico necessita de aportes constantes de energia para manter o corpo em funcionamento, o metabolismo em funcionamento. E o frio é um problema, como a gente já comentou, né? Antes de falar especificamente dos inuits, vamos voltar ao contexto, né? Nós vivemos hoje um momento do planeta relativamente frio em relação ao conjunto do planeta nos últimos 100 milhões de anos. O planeta, nos últimos 100 milhões de anos para cá, sofreu um esfriamento, né? Alguns trabalhos indicam que no período Jurássico, na transição Jurássico-Cretáceo, a temperatura média era muito maior do que agora, né? Alguns autores falam em até 30 graus centígrados mais quente. Eu não tinha gelo nos polos. O surgimento do gelo nos polos é relativamente recente. Por isso que o ecossistema ártico é um ecossistema relativamente recente em relação a um ambiente que era muito mais quente e úmido. Lembrando que para a maior parte das populações humanas, e nós vamos ver depois numa segunda apresentação, a questão do frio está relacionada não diretamente ao frio em si, mas quando eu tenho um ambiente mais frio, eu tenho um ambiente mais seco. E quando eu tenho um ambiente mais seco, eu tenho um ambiente, obviamente, com menos chuvas. E quando tem menos chuva, tem menos água disponível. Então, na nossa evolução, como primatas que surgiram e evoluíram em um ambiente afrotropical, quando eu tenho esfriamento do planeta, eu vou ter um momento de seca muito intensa. Algumas secas dessas, inclusive, quase nos levaram à extinção, né? Uma que principalmente ocorreu há cerca de 160, 180 mil anos atrás. Mas é bom ter essa percepção que quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de um evento muito rápido que está acontecendo num período geológico frio da Terra, né? Então, ironicamente, nós evoluímos em um ambiente muito mais frio. Todo o Cenozoico é um processo de esfriamento nos últimos 60 milhões de anos. Esse gráfico mostra exatamente isso, é um gráfico muito legal. Aqui está relacionado ao clima, aqui mais frio, aqui mais quente. Então, conforme essa linha está mostrando aqui, eu tinha um clima muito mais quente, num período chamado Mioceno, que vai depois esfriando até esse período super importante, que é quando surge a nossa espécie, aqui no Pleistoceno, ok? E aqui eu vou ter alguns eventos importantes, né, que vão ser os eventos que vão determinar alguns marcadores da nossa evolução que são significativos, ok? Eu mostrei essa figura na aula passada, uma reconstituição, né, e eu fiz propositalmente um erro, né? Eu chamei ele de Australopithecus yalusi. Essa figura não é de um Australopithecus, essa figura é de um Homo georgicus, que eu vou mostrar depois. Alguns autores antigos colocavam como Homo erectus, de 1,75 milhões de anos atrás. Por que eu fiz isso, apesar disso ser figura de um livro que eu tenho aqui, né?
exatamente para vocês tomarem muito cuidado quando for preparar os seminários com o que está na internet. Tem muita coisa muito legal na internet, mas tem muita coisa errada na internet. Muitas vezes você coloca uma palavra-chave e cai no site, ele coloca uma figura dessa reconstituição muito bem feita, né, desse fóssil que foi super importante durante aí a discussão, e vai ter um seminário sobre isso, da dispersão humana. Ele não é um Australopithecus, mas sim esse Homo geórgicus aqui, né? E então, quando vocês forem fazer o seminário, chequem as imagens. Chequem as imagens, porque, não sei se já tiveram experiência, muitas vezes o que aparece na internet não é aquilo que representa aquele organismo. A representação do Australopithecus seria essa aqui, que eu também mostrei, né? E você vai ter, então, uma situação desse Homo neanderthalensis, que teria as suas linhagens no ambiente mais frio, e o Homo sapiens, né, que é o único hominídeo sobrevivente atual, como eu já comentei, e essa população de Homo sapiens, ela vai sair da África em um período relativamente tardio, né? Então, essa é uma figura bastante conservadora, relativamente antiga, né, dos anos 90, mostrando que a gente teria evoluído na África e saindo da África num período relativamente recente. Hoje, a maioria dos autores coloca mais 30 mil anos nesse número de 45 mil aqui, né? E uma coisa importante é esta figura aqui, né? Aquilo que eu comentei, nos últimos 3 milhões de anos, a gente teve pelo menos 6 ou 7 eventos de glaciação. O que é a glaciação? É um período que é mais frio do período frio que a gente está enfrentando. Essas glaciações, elas criam uma situação bastante interessante, né, e ecologicamente muito significativas. Uma grande camada de gelo, uma placa de gelo, em alguns casos de mais de 1.000 metros de altura, cobrem grande parte, principalmente do hemisfério norte, por ser o hemisfério norte, aquilo que eu comentei, um oceano coberto de terras por todos os lados. Então, o congelamento aqui é totalmente diferente do hemisfério sul, onde você já tem a Antártida, a Antártica ou Antártida, tanto faz o termo, há cerca de 3 milhões, 2 milhões de anos com gelos constantes, porque a Antártida é terra cercada por mar. Tanto que as glaciações, as placas de gelo, elas têm uma dimensão bem diferente nos dois hemisférios. Essa figura está relativamente errada, porque se vocês caminharem, ou melhor, tomar um carro e forem de Campinas pela Dom Pedro, pela rodovia Dom Pedro, vocês vão perceber várias grandes rochas, matacões. Esses matacões, eles são exatamente a cicatriz deixada também pela passagem de uma dessas placas de gelo. Então, eu tive também placas de gelo no Brasil, né? E aí vai depender da altitude em que essa placa está e da latitude, mas ela não vai ter a situação bastante extensa de placas como no hemisfério norte, né? Por exemplo, na região próxima a Nova York, você vai ter, como eu já comentei, um paredão de gelo que tinha, nesse caso, se estima-se que tinha aproximadamente 1.000 metros de altitude. Se eu tenho essa estrutura aqui, acontece um evento bastante interessante. O clima está muito frio, a água se concentra nesses gelos, nessas grandes placas de gelo, né, nesse grande avanço. Isso vai criar aqueles grandes lagos quando acontece o degelo. E grande parte da região tropical, que essa região, o trópico passa exatamente aqui, ó, grande parte dessa região tropical vai ter um ressecamento. Então, vai ter um período de muita seca, pouca chuva. Então, esse é o efeito interglacial interessante. Quando a glaciação ocorre, você vai ter um período, então,
frio nas altas latitudes e muito seco na região tropical em baixas latitudes. No interglacial, você tem o derretimento desse gelo, né, e há uma situação de pluviosidade muito maior na região tropical, né. Isso cria, obviamente, uma situação bastante complicada para um primata de grande porte que tem um cérebro caríssimo para ser mantido como a gente. Essa figura aqui é muito legal porque ela mostra aqui esse 1,6 significa 1,6 milhões de anos atrás, ela mostra exatamente uma primeira migração que teria saído da África em torno de 1,4 milhões de anos, a partir daquele fóssil que foi descoberto nessa região aqui da Geórgia, que eu falei, aqui foi descoberto Homo geórgicos. Antes se achava que essa migração, né, do Homo erectus tinha sido em torno de 1 milhão de anos atrás. Significa que a gente sabe que um grupo de hominídeos sai da África uma ou mais vezes, e esse grupo é que vai dar origem, então, a esses neandertais que eu comentei, né? Esses neandertais, eles vão, então, ocupar essas áreas mais frias e bem próximas a essas placas de gelo, né, que estão representadas aqui nessa cor mais escura, né, e elas vão viver até aproximadamente 40 mil anos atrás. E os homens modernos, nós, né, teríamos saído da África em torno de 70 mil anos e chegado, então, em torno de 30 mil anos no que seria o norte da Europa, nessa região aqui. Depois que isso aconteceu, em torno de 25, 18 mil anos atrás, um grupo humano ele faz uma coisa bastante interessante, né, na transição do último máximo glacial, que é ocupar essas áreas de alta latitude, né? E vai, então, viver em lugares muito mais ao norte, inclusive, que os próprios neandertais. Usando como, né? Usando as nossas habilidades aí culturais, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Junto com algumas adaptações fisiológicas, né? Quais seriam essas dificuldades, só para rever um pouquinho, né? O frio extremo, me interessa muito para nós biólogos e ecólogos a baixa produtividade do ecossistema terrestre. Você tem um mar muito rico, o mar em águas frias é mais rico que o mar temperado, em termos de produtividade, e uma questão que nós vamos falar bastante agora aqui, que são os períodos de escuridão e luz prolongadas, ok? Além de todos esses componentes, quem já andou na neve, ou já assistiu filmes sobre isso, tem riscos bastante significativos de trabalhar na neve e no gelo, né? Tanto que é muito interessante, os trabalhos de antropólogos e etnoecólogos mostraram que entre os inuites existiriam mais de 35, 40 termos para definir branco. Por que tantas definições de branco assim? Exatamente porque essas definições de branco, né, quantas tonalidades eu teria de gelo e da neve, podem indicar sobrevivência, pode indicar a possibilidade de eu me deslocar sobre uma banquisa, sobre uma placa de gelo, não afundar e morrer, né? Eu comentei rapidamente na aula passada que em um ambiente com vento forte, uma água que está lá muito fria, obviamente, se eu caio na água, eu posso morrer muito rapidamente, ok? E aí eu vou ter, então, vários elementos que são muito legais para um ecólogo que trabalha com comportamento, do conhecimento que essas populações têm sobre a etologia animal, né? Para sobreviver num ambiente como esse, você tem que ter uma grande capacidade de ler o ambiente e aproveitar os recursos ao máximo. Nós vamos ver um exemplo bastante simples, né? Lembrando, você não tem, na maior parte do ano, para os inuites, a disponibilidade de sair para caçar. Então, você tem que armazenar recurso. Além disso, você não tem combustível para fazer fogo, que é o mais comum
que a gente conhece aqui em ambiente tropical, que é a lenha. Você não tem material vegetal para queimar. Então você tem que ter essa relação muito complexa, né, entre o ambiente e essas populações. A primeira pergunta é por quê? Por que cargas d'água o homem ia parar num ambiente como esse, né? Essa é uma questão muito legal da nossa capacidade de inteligência múltipla, de tentar explorar ambientes que não são ainda habitados, né? Eu já comentei, né, o termo Inuit significa povo, né? O termo esquimó é um termo pejorativo, então entre os Inuites não se usa o termo esquimó, né? E eles vão ter adaptações bastante interessantes. Nós vamos falar um pouquinho muito rápido sobre adaptações, primeiro da parte fisiológica, né? Nosso corpo, ele tem um termostato, vamos dizer assim, né? A parte das vísceras, o cérebro, todos os órgãos considerados essenciais, eles não podem estar abaixo de 33 graus. Se fisiologicamente eu atinjo 25 graus, eu morro, né? Então, grande parte do gasto que eu tenho fisiológico é manter minha temperatura, né? No caso do frio extremo, eu vou ter que ter adaptações para manter essa temperatura em cerca de 36 graus, que é a nossa temperatura ótima, né? Aqui está um cara mergulhando em uma água nessa região antártida, né? Ou ártica, nessas regiões mais frias. Se ele não tivesse com todo esse equipamento aqui, ele morreria em alguns minutos, né? E aí você vai ter muitas adaptações relacionadas a como manter essa temperatura nessas condições que eu comentei de baixa produtividade do ambiente, né, e de enfrentar um clima muito complicado, né. Existem algumas coisas importantes nessa situação, né. A primeira questão que os cientistas foram estudar, quando foram estudar os Inuits, eram que eles teriam respostas diferentes que eu tenho, né, por terem adaptações específicas. Em primeiro momento se achou que eram adaptações genéticas, né, eu poderia falar um monte sobre isso, vou falar muito rapidamente, né, mas o que se viu é que essencialmente você vai ter adaptações que são ligadas às contrações musculares, à vasoconstrição, ao aumento de taxa metabólica, ao consumo de oxigênio, que são ligadas a um processo de aclimatização, né? A aclimatização é aquele processo em que, quando você é criado em uma situação específica, isso acontece em vários animais, por exemplo, de cativeiro, e que aquele organismo desenvolve um tipo de habilidade ou um tipo de resposta em função daqueles estímulos que ele recebeu durante a vida, né? Nós vamos observar que essas contrações, né, nós estamos, nesse momento agora, passando por um momento de um pouquinho mais frio, né? Isso aqui seria considerado um completo verão, esse clima que a gente está vivendo agora, esse resfriamento, né? No caso de grandes latitudes, isso não seria considerado essencialmente frio, muito pelo contrário, né? Seria considerado até um clima relativamente quente. Você vai ter como respostas muito frequentes que você vai contrair os músculos. Quando você treme, o que está acontecendo aí? Então você tem um movimento muscular, e esse movimento muscular, a tremer, você vai gerar calor. Isso é feito exatamente para elevar a temperatura do corpo de maneira significativa, né? Só que o que acontece? Se eu estou tremendo, eu não posso tremer o tempo inteiro, né? Quando você tem esse processo por um longo tempo de contração muscular, e com produção de calor, vai chegar um momento que você vai esgotar a energia do corpo, né? Então você vai ter um tipo de termogênese que eles fazem que não tem contração muscular, que vai conferir uma produção de calor, né, que está relacionada a um tipo de tecido que todos nós temos quando a gente é criança, que é chamado tecido adiposo marrom. Por isso que a maioria das crianças, apesar das mães meio paranoicas não
obviamente, não arriscarem isso, elas poderiam tomar banho frio de uma maneira até muito mais interessante do que um adulto, porque você vai ter esse tipo de tecido que depois a gente perde, né, que vai ter uma capacidade de produzir calor sem essa grande conversão de energia, né? Se mostrou que nos inuites você teria uma capacidade de 30 a 40 vezes maior que nos organismos que foram testados, os controles daqueles que vivem em latitudes mais baixas, né? E a sua taxa metabólica, ironicamente, é mais alta, né? Eu tenho uma taxa metabólica, uma maior capacidade de converter a glicose e as gorduras em atividade. Isso é uma resposta super importante, porque caso eu tenha um processo de esfriamento rápido, eu caio na água, ou estou caçando, ou estou pescando e sou colhido por uma tempestade, uma mudança de tempo, eu tenho uma capacidade de resistir à hipotermia, né? Eu tive uma experiência bastante drástica com isso. Eu morava em Florianópolis, no Ribeirão da Ilha, e sempre gostei muito de mergulhar. E um dia, não sei por que cargas d'água, eu resolvi me deitar com a máscara. Morava perto de uma pedra que tinha uma espécie de pequena lagoazinha formada pela maré, e eu não sei por que, apesar de custar para dormir, peguei no sono. Eu dormi na água. Era maio, um período como agora, em Florianópolis é um pouco mais frio, e quando eu acordei, eu entrei nesse processo aqui de hipotermia, que eu espero que vocês nunca passem por isso, né? Felizmente as pessoas conseguiram me jogar debaixo de um monte de cobertor e tentaram impedir se num tal estresse fisiológico que eu poderia, inclusive, ter tido problemas muito sérios, inclusive até morrer, né? Então essa questão da hipotermia é uma coisa muito complicada, né? E é muito complicado, inclusive, por exemplo, colegas meus que são espeleólogos e que têm que atravessar cavernas que estão molhadas, um dos cuidados mais importantes é essa questão, né? No caso aqui, o inuit teria uma resposta muito mais elevada, né? Se imaginou, né, que essa resposta, que seria em torno de 60% mais rápida, né, isso é uma adaptação gigante se você pensar em termos evolutivos, né, dá é uma relação direta a essa exposição do frio, né? E uma das características que tem, por que isso acontece, né? Isso foi tema de um monte de estudos, né? Eles têm uma capacidade maior de modificar as trocas de fluxo sanguíneo com as extremidades, né? Muita gente, quando está com frio, e fica com o rosto vermelho, com partes do corpo avermelhadas. Porque o que está acontecendo aí é exatamente isso. Você tem um mecanismo de contracorrente, né, que é chamado rede mediabilis, que vocês vão estudar na fisiologia também, que faz com que essa troca entre o sangue mais quente, que passa mais no interior, e a parte superficial, compense a questão das trocas de calor externas, né? E isso faz com que os inuites possam expor temporariamente parte do corpo ao frio sem que congelem, né? O inuit, quando está caçando ou pescando, e aqui no caso, nenhum dessas fotos eles estão dentro da casa protegidos, você não tem que expor parte do corpo ao frio. Mas se você está manipulando, por exemplo, e principalmente pesca e caça de mamíferos marinhos, você vai essencialmente ter contato com a água. E se você tem contato com a água com a sua vestimenta, você vai molhar a sua vestimenta e depois ela fica imprestável, né? E você pode, inclusive, ter necrosamento do tecido. É muito pior você estar com uma roupa molhada, né, do que você poder expor temporariamente partes do corpo, as mãos principalmente, né, para manipular os objetos e depois se proteger com as luvas ou com um tipo de
de estrutura que você tiver. Nós vamos ver um pouquinho depois como as vestimentas deles funcionam, que é bem legal, né? Então, isso é uma vantagem adaptativa muito legal, né? Então, quais são as principais adaptações? Né? Essa termogênese, sem contração muscular, né? Esse aumento da taxa metabólica, essa relação, né, com esse tecido marrom, aí, né, que está relacionado com a termogênese, e principalmente essa questão aí de poder ter um processo de regulação das extremidades do corpo de uma maneira mais eficiente, né? O que é interessante, né? Ela está presente nas crianças e o tecido marrom adiposo, mas as outras condições, né? As outras condições, elas não estão diretamente relacionadas a uma característica genética, né? Isso é aquilo que eu comentei da aclimatação, né? Você vai ter todas essas condições de metabolismo maior, a taxa metabólica e o maior fluxo das extremidades, não condicionados pela genética, como está representado nessa foca aqui, que é essencialmente um organismo adaptado a viver nessa região, né? Esse animal, ele é um animal do Ártico, a foca do Ártico, né? Ela tem toda uma estrutura, né? Uma camada de tecido adiposo que pode chegar, em alguns casos, até mais de 10 centímetros de espessura. Nós vamos ver depois que isso é a base da alimentação dos inuits. Ela vai ter taxas metabólicas também reguladas para isso. Toda a estrutura do corpo é adaptada a esse tipo de característica, né? Nos casos dos inuits, você vai ter uma questão um pouco mais complexa. Por quê? Aquilo que eu comentei no início da aula. Por isso que eu comecei a falar para vocês, mostrando aquele bando de primatas, né? A nossa filogenia é uma filogenia de regiões equatoriais, né? Nós temos uma variação, então, em relação à temperatura ligada a um ambiente muito mais quente. Inclusive, nós temos uma variação fisiológica que está ligada essencialmente a um ritmo que eu chamo cicladiano, nossos relógios internos, os biological clocks, super legais para ser pesquisados para quem estuda comportamento, etologia, né? E essas adaptações, para os inuites, lembrando, os inuites não são neandertais. Eles não evoluíram em um ambiente de altas latitudes, hoje, uma maneira em que várias linhagens estiveram, durante muitas gerações, né, expostas a esse ambiente. Nós chegamos muito recentemente nesse ambiente, né? Então, nós temos, a partir dessa herança, né, um problema bastante sério, porque, obviamente, nós não estamos adaptados a esse ambiente, então nós vamos ter esse processo que eu comentei de aclimatação, né? E aí, esses ajustes, eles vão ser importantes, né, que eu já comentei, esses 3 primeiros aqui, mas nós vamos ter nos inuites como Homo sapiens, essencialmente respostas sociais e comportamentais, que vão ser divididas em alguns componentes importantes que têm muito a ver, alguns deles, com a ecologia do local, né? Então, são as vestimentas, os abrigos, a alimentação e como esses indivíduos se exercitam, né? Nós vamos ver depois que, em alguns casos, você pode ter até superaquecimento, dependendo da atividade que você faz com as roupas que você tem. Isso pode ser tão perigoso até que o esfriamento, né? Então, aqui eu vou ter adaptação, né? E aí você vai ter, só para terminar um pouco esse assunto, um assunto bastante complexo, e talvez não daria para falar para vocês aqui agora, né? Então, você tem, sim, uma questão ligada a algumas alterações genéticas, né? Por exemplo, essa quantidade maior de tecido adiposo, mas quando você foi estudar especificamente toda a população, isso não foi significativo. E, então, esses ajustes fisiológicos e culturais, eles são as principais respostas, e o fisiológico seria uma questão da aclimatação, né? De estar, desde pequeno, em contato com essa situação de frio,
E isso desenvolve ontogeneticamente, então, no desenvolvimento da criança, essas respostas. Né? Nós vamos ver depois que isso está diretamente relacionado a um outro grupo que nós vamos discutir, as adaptações à altitude, né? A viver em lugares altos, que aí você vai ter uma questão complexa, que é a hipoxia, que é a falta de oxigênio. Quanto mais eu subo uma montanha, menos oxigênio disponível eu vou ter. Se o organismo está sob influência desse tipo de estímulo desde criança, ele desenvolve por esse processo de aclimatação algumas respostas fisiológicas específicas. Mas tem uma outra questão que vocês talvez já tenham visto em algum lugar, né? Que é altamente complexo para uma espécie de primata que evoluiu em um ambiente tropical, né? Em um ambiente onde você vai ter 12 horas de dia e 12 horas de noite, que é o que acontece no trópico, né? Onde passa a linha do Equador, você não tem diferença em termos de hora de luz e de noite. Não tem sentido algum fazer horário de verão lá, porque você tem exatamente o mesmo tempo de dia e de noite, na latitude zero. Conforme você vai subindo a latitude, uma das maiores diferenças entre das estações do ano é a quantidade de luz disponível, né? Então, por isso que em alguns lugares, como a Dinamarca ou as cidades do sul do Chile, né, bem ao sul, como Punta Arenas, durante o inverno você vai ter 4 dias ou 3, ou melhor, 3 ou 4 horas de luz e você tem então uma noite muito longa. O grande problema, quando eu atravesso o círculo polar ártico, por isso que ele se chama Círculo Polar Ártico, é que você vai ter uma alteração muito drástica no fotoperíodo. E você vai ter, no caso, né, dessas latitudes acima de 60 graus, você vai ter muitas vezes 2 ou até 3 meses em que você não tem durante o inverno simplesmente não, o sol no inverno não nasce, né? Você tem um sol da meia-noite, você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Você tem o sol passando no horizonte de uma maneira muito rápida, né? E simplesmente, em alguns lugares, você tem períodos de escuridão muito intensas durante o dia inteiro, né? Imagina uma situação como essa para um animal, um primata, que evoluiu com um relógio interno ligado à questão da luz, né? Vários problemas que a gente tem hoje na sociedade moderna é que a sociedade moderna, a partir da invenção da lâmpada e da popularização da eletricidade como material, como energia, né, você teve alterações drásticas no nosso fotoperíodo, né? Você tem uma exposição à luz muito maior que o nosso corpo foi adaptado ao longo da evolução para responder. E no caso do círculo polar, então você vai ter durante a estação do ano um período que não tem dia e você tem uma outra estação, um período que é só noite, né? Obviamente estou brincando, né? No verão o sol não se põe, então você tem dia, claridade praticamente o tempo todo, e no inverno você vai ter simplesmente não surgimento do sol. E você vai ter uma noite, né, que pode durar aí, no caso, até 60, 90 dias, certo? Isso cria um efeito negativo intenso sobre o bem-estar das populações, né? Você imagina no inverno, você está num pequeno abrigo, você não pode sair, porque lá fora o efeito térmico é de menos 60, menos 40 graus, ainda mais se estiver ventando, né? E você tem um período que é escuro, né, durante vários meses, né, 2 a 3 meses. E isso cria um efeito que nós vamos ver depois, né, que é exatamente essa questão de
síndromes de insônia, ansiedade e depressão por essa reclusão, vão criar distúrbios fisiológicos, não é só as plantas que têm um ciclo de claro e escuro, que fazem fotossíntese, é claro que as plantas dependem disso, né, para a produção de glicose, portanto, a presença de luz é fundamental, mas nós, mamíferos, também respondemos a essa relação dos ciclos aos fotoperíodos, né? Principalmente por uma razão, né? Você vai ter uma relação de ciclos flutuantes intensos, né? Luz o tempo todo, depois escuro o tempo todo, que vão alterar e vão influenciar, né, alguns tipos de absorção de produtos que a gente precisa para fazer as nossas sinapses, né? Eu já vou ter muito pouco cálcio sendo absorvido por essas populações, porque a alimentação deles, nós vamos ver daqui a pouco, é muito pobre em cálcio, né? E então você vai ter uma resposta aqui que é chamada histeria ártica, que é um distúrbio mental que pode levar então a vários problemas para quem vive, né, em um lugar relativamente pequeno e confinado a um abrigo, né? São manias repetitivas e delírios desconexos, né? O cara começa a ver coisas, né, e entrar em depressão, né? Isso é chamado Pliblok-Tok, né, na língua deles aí, e causa elementos muito complicados para quem quer tentar sobreviver ao inverno, né? Eu vou ter, como eu comentei para vocês, todo mundo já ouviu falar na vitamina D, né? A vitamina D, ela é produzida essencialmente por um estímulo a partir da insolação, né? E a falta da vitamina D vai causar um efeito cascata em vários níveis de resposta fisiológica que vão alterar o comportamento. E aí você vai ter esse elemento aí complicadíssimo, né? E a gente está vivendo agora um momento de reclusão, né? E, obviamente, não chega ao nível de eu ter que ficar num abrigo fechado, trancado, como um bunker, em função do ambiente lá fora altamente inóspito, né? Se eu sair para caminhar durante uma tempestade com ventos de 70, 80 km por hora, provavelmente eu vou morrer, né? Então, permanecer num abrigo desse com alguém com histeria ártica deve ser realmente muito complicado. Como é que eles resolveram isso, né? Eles resolveram vários elementos comportamentais para responder a esses distúrbios mentais, né, que levam, então, como eu comentei, a mania repetitiva, ao delírio desconexo. Isso aqui é muito importante porque essa mania repetitiva, para quem for trabalhar de vocês com manejo de fauna, e principalmente para quem for trabalhar com excito, né, é aqueles comportamentos estereotipados que você tem em animais criados em cativeiro. Quem já foi em algum zoológico com um modelo antigo vai perceber que vários animais que estão naqueles recintos muito pequenos, né, e inadequados para o tipo de fisiologia do animal, ele começa a ter movimentos repetitivos, principalmente circulares, né? Alguns começam a arrancar penas, como alguns psitacídeos, outros começam a tirar parte dos pelos, isso é um típico caso de movimento repetitivo, que foi disparado exatamente por falta de estímulos dentro da fisiologia, né, do comportamento do bicho, né? Então, quando eu tenho essa resposta de pacing desses animais, como você vai resolver isso, né? Você vai ter que ter alguns componentes culturais altamente interessantes, né? E quais seriam o principal deles? São as questões ligadas ao xamanismo, nós vamos ver daqui a pouco, a questão ligada a, por incrível que pareça, algo muito próximo que as pessoas hoje fazem quando vão ao psiquiatra, né?
você tem essencialmente um processo de terapia de grupo, né? Pessoal, então nós vamos ter várias aclimatações, né? Eu poderia falar um monte delas com um pouquinho mais de calma. Eu vou comentar muito rapidamente algumas que eu acho que são importantes, né? Em relação a esses elementos culturais que vão, inclusive, depois diminuir esses riscos que a gente tem aí pelo estresse desse confinamento, principalmente durante o inverno, né? Entre os ajustes culturais, eu vou ter os abrigos, né? Aí todo mundo já deve ter visto em desenho animado, filme, etc., os iglus, né? Os iglus não são abrigos permanentes, são abrigos que são construídos apenas para atividade nômade de caça, né? Você vai ter no verão a construção de tendas de pele de foca, que são chamados tupics, e o que é legal, né? Você tem todos esses projetos de abrigos em locais diferentes para o momento que está mais quente ou o momento que está mais frio, muito bem adaptados para inverter, né? Porque eu posso ter no verão, inclusive, se eu tiver um abrigo mal construído, uma questão de uma temperatura até muito elevada demais, né? E você vai ter uma temperatura confortável, né, nos dois ambientes, né? Mas eles também fazem, além desses iglus e tupics, que são, no fundo, acampamentos ligados muito à questão da obtenção de recurso, habitações permanentes, muito bem construídas, né, que são semi-subterrâneas, isso obviamente na maneira tradicional, que vão usar a turfa e a neve para isolar o frio, né, e vão ter elementos que vão, inclusive, conseguir, mesmo lá fora, estando temperaturas muito baixas, manter temperaturas entre 15,5 e 21 graus, que alguns de vocês podem achar frio, mas é uma temperatura muito agradável para quem foi aclimatado num ambiente como esse, né? E você vai ter o que se descobriu, uma arquitetura muito legal, né? Então você vai ter uma espécie de túnel, né? E todo o processo é exatamente construído para dissipar, né, a questão do frio, aquecer o ar em forma de câmera, né? Eu tenho uma câmera aqui que vai criar uma estrutura em que, a partir do momento, olha que interessante, se está muito frio, eu uso um bloqueador aqui, né? Eu bloqueio essa entrada, né? E aí eu crio uma circulação de ar altamente eficiente aqui, né? Lembrando que eu tenho um problema muito sério, né? Apesar de eu ter uma lareira, apesar deles obviamente dominarem o fogo, eu tenho uma relação muito complicada com o combustível para queimar, né? Então eu tenho que aproveitar ao máximo todo o calor produzido, né? E essencialmente o calor produzido é pelo isolamento feito com peles, né? Principalmente no caso das populações que vivem mais próximas ao mar, de ursos polares, né? E outros animais que têm uma pelagem já adaptada para exatamente isolar, né, o frio, né? E você vai ter a produção do calor dos corpos, né? Então você vai conservar de maneira muito interessante todo o ar quente que é produzido aqui, né? Então esse não é aquele iglu que aparece nos filmes, nem os tupik, né? Que depois inclusive inspiraram barracas de camping, né? Mas sim um abrigo permanente, construído então para isolar, principalmente e aí essencialmente, perdão, no inverno, a questão do frio intenso, né? Então você vai ter aqui é típico de uma barraca de acampamento, né? Ok? E você vai usar como elemento óleo de foca, né? Como não tem madeira, dá para ver nessa foto aqui, você não tem arbustos, você não tem lenha, você não tem combustão vegetal, você vai usar essencialmente óleo de mamíferos marinhos, né? Então aqui estão representados iglus, que são temporários
de caça, né? Então aqui é caça no inverno, num período um pouco mais frio, outono, né? Aqui caça num período um pouco mais quente, né? Aqui a construção do abrigo de pedra, né? Era um trabalho que tinha que ser feito coletivo, então aqui tem que ter uma cooperação muito grande da comunidade, né? E para mostrar aqui nesse iglu típico, né? Que é o que mais aparece em filme, praticamente para turista, né? Feito de uma maneira bastante elaborada. A luz que está dentro aqui é exatamente essa produção de óleo de mamíferos marinhos usados para o calor. Né? Uma outra adaptação interessante, que por si só daria um exemplo muito legal de como esses caras são muito adaptados para o ambiente, lembrando, ninguém pode ir numa loja comprar tecido, né? Quando eles chegaram nesse local, não havia como comprar coisas, tudo tinha que ser construído essencialmente pela comunidade, né? Então você vai construir uma roupa que é altamente eficiente, né? Você vai ter camadas que são muito mais do que para aquecer, elas são isolantes, né? Uma camada externa que vai ser impermeável, né? Inclusive até hoje, na navegação, se usa um tipo de jaqueta copiada desses inuits, né, que vai conservar o calor e impedir a entrada de frio e umidade. Eu tenho uma questão bastante complicada aí, que pouca gente pensa. Se eu estou com uma roupa muito pesada, se eu estou com uma roupa muito quente, né, que vai produzir um aquecimento contínuo, eu vou ter superaquecimento. Como eu sou um animal, um primata, que evoluiu em ambientes de baixas latitudes, quando aquece, a minha resposta fisiológica é a sudorese, suar. Né? Se eu suar, eu vou ter um problema profundamente sério, porque esse suor, obviamente, é líquido, e ele vai, ao embeber a vestimenta, ele vai congelar e vai transformar a vestimenta numa verdadeira armadilha. Essa é a primeira grande pergunta que surgiu em quem foi estudar os inuits. Né? Quando os europeus chegaram em ambientes como esse, principalmente para caçar focas e baleias no século XIX, né, um monte de gente teve que ser membros amputados porque as roupas eram muito pouco eficientes para aquele ambiente. Né? Então você vai ter toda uma adaptação. E por isso que um dos cuidados que você tem que tomar muito grandes, e quem vai viajar nessas áreas geralmente comete esse erro, né? Por exemplo, colocar uma bota e encher de meia, né? Para ficar mais quente os pés, né? Que é um lugar de extremidade e que você tem uma exposição muito grande ao frio, que você está pisando na neve, se enterrando na neve, né? As meias, elas também não podem sofrer esse superaquecimento, né? Porque se você suar, você cria exatamente o mesmo impacto, né? E como é que eles faziam isso? Eles faziam toda uma estrutura, né? Você tem a parte da bota confeccionada com pele de foca, né? Daquela foca que eu mostrei a foto essencialmente, né? E você vai então ter isso aí como um elemento de proteção e resistência, né? Ela é bastante impermeável, mas as meias elas têm que ser mantidas secas, né? E como é que eles faziam isso? Com chumaço de grano para absorver essa umidade e não causar, como eu comentei, esse processo de sudorese, que é altamente complicado e pode levar, inclusive, à necrose dos dedos e o cara pode até morrer de gangrena, né, se isso não for resolvido. Né. Eu mostrei sobre as guerras, o impacto do frio sobre as guerras, da invasão napoleônica à Rússia em 1812 e a invasão alemã à Rússia em 1941, e grande parte das mortes que ocorreram era que esse pessoal não tinha equipamentos, né? Que os inuites criaram uma vestimenta, isso foi criado há muito tempo, há milhares de anos atrás, né? E quem já viu ou chegou a manusear uma jaqueta de velejar, ela usa exatamente uma dessas estruturas
que vão ter o que a gente chama de desafios a serem vencidos, né? Você tem que manter o corpo aquecido, mas você tem que evitar o superaquecimento. Como é que os caras fizeram isso? Então, aquilo que eu comentei, né? Usando o que a gente chama efeito chaminé e várias estruturas de regulação, que são essas cordinhas aqui, né? Que vão abrir, se eu quiser resfriar, né? E fechar se eu quiser aquecer, né? Então eles têm toda essa relação, né? Se eu estou correndo atrás de uma caça, se eu estou gastando muita energia, né? E eu vou produzir termogênese, eu vou ter que resfriar, porque se eu começar a suar, eu simplesmente posso morrer por causa disso. Olha só que adaptação profundamente complexa, né? Que foi uma das razões que esses caras conseguiram sobreviver num ambiente como esse sem migrar, né? Então, só para é um exemplo bastante interessante do que a gente chama de alta tecnologia, numa coisa que parece relativamente simples, né? Você olha assim, é a roupa do Inuit. Não, ali tem toda uma relação muito interessante com o modo como esses caras interagem com o ambiente, né? Então, quando eu olho a roupa, né, obviamente essa é uma roupa numa situação um pouco mais moderna, ele vai ter, olha só, as mangas largas aqui, mas eu posso fechar essas mangas, né? E posso criar, então, essa ventilação, né, conforme o nosso gorro que a gente usa hoje, que fecha, né, ele veio exatamente de uma adaptação desse tipo de estratégia dos Inuits. Então, dei uma olhadinha aqui nas roupas, né? Então, parece que a roupa ela parece ser desconfortável, né? Mas ela é feita de um material exatamente para fazer esse tipo de questão, né? De isolar e, ao mesmo tempo, não deixar superaquecer, né? Lembrando que isso tudo aqui é feito à mão, a partir do material, olha eles fazendo a cordinha aqui, tudo é feito com os materiais retirados da natureza, né? Isso que eu estou comentando está totalmente relacionado a outro ajuste cultural importante, que é uma questão fundamental, que é a alimentação. De onde eles tiram comida num ambiente como aquele, né? Eu preciso uma grande quantidade de caloria para manter o meu corpo num ambiente como esse. Só que eu tenho um problema, eu não tenho frutos, eu não tenho carboidratos disponíveis, eu não tenho plantas. Então, é um verdadeiro inferno para um vegano, né? Uma brincadeira bastante infeliz, né? Por quê? Porque eles precisam de em torno de 5.000 quilocalorias para manter essa relação de atividade no ambiente, num ambiente que essencialmente só tem proteína animal, né? Só tem proteína animal. E é exatamente dessas proteínas animais que eles retiram tudo e fazendo muito o que outros organismos fazem, né? Outros animais que vivem em altas latitudes. Você tem um peso corporal que aumenta durante o inverno e, por incrível que pareça, diminui na primavera, né? Por que isso acontece? Porque você vai ter atividades durante o período mais quente. Parece irônico, né? Você vai aumentar o peso corporal e a gordura quando você praticamente não pode nem sair para caçar ou fazer coisa nenhuma, pescar. Mas porque você tem muita atividade, né, para conseguir recursos e vai se alimentar durante, obviamente, esse período de fartura, estocar comida, e quando você vai estar lá dentro daquela abrigo de pedra durante os 4 meses, 5 meses, e às vezes até mais, de inverno, você vai aumentar de peso, porque você vai estar se alimentando desses estoques sem ter esse gasto grande de energia que esses caras têm. Olha como é que o ciclo fisiológico é muito legal, né, para ser estudado. Por isso que esse grupo foi muito estudado, né? Primeiro, eles são caçadores-coletores, eles não domesticaram nenhum outro animal além do cachorro, né? Em algumas populações, onde hoje é Escandinávia, você teve a domesticação da rena, né? Mas grande parte dos inuites ao longo daquele círculo polar não tem.
a domesticação. Então, eles vão ter que ter ajustes sociais muito importantes em termos de demografia. Lembra que eu comentei que para manter um primata do nosso porte eu preciso de uma grande área? Então você vai ter populações altamente isoladas ao longo de todo o círculo polar, porque você não consegue ter populações muito grandes simplesmente porque não tem recursos para isso. Como é que é feito isso? Né? Você tem, isso aí é uma questão muito complicada em termos de análise atual, porque isso é uma questão cultural. Né? Hoje, quando eu falo de infanticídio, seminicídio e invalicídio, né? E o próprio suicídio, parece uma coisa bastante trágica, né? Mas eu tinha que controlar a população, né? Em relação à sobrevivência do grupo inteiro. É um tema altamente polêmico, altamente tabu, né? Se discutir. Grande parte dos cientistas ocidentais, quando chegaram num lugar como esse, ficaram, obviamente, horrorizados com isso, né? Mas, se você pegar, por exemplo, dentro da base da cultura ocidental, da tradição greco-romana da cultura ocidental, em Esparta era feito tudo isso. Né? Um bebê, quando nascia, se tivesse qualquer defeito, simplesmente era eliminado. Né? E a mesma coisa acontecia em Roma, jogavam um bebê numa pedra chamada pedra tarpeia. Né? Então, esses elementos de controle populacional existiram em todas as culturas, né? E você vai ter uma forma de, então, diminuir um provável impacto da superpopulação, que esgotaria o recurso e todo mundo morreria, por exemplo, durante um inverno longo. Né? Mas existe um elemento muito mais interessante para ser estudado, que é uma questão de simplesmente limitar o número de indivíduos. Né? E aí haviam várias estratégias bastante significativas. A primeira é que nós humanos, e principalmente ao longo da nossa história, e os outros primatas são assim também, em quase todos os primatas você tem um ciclo muito bem fechado. Enquanto eu estou fazendo a amamentação, enquanto eu tenho indivíduo juvenil, né, em alguns casos eu não tenho ovulação. Né? Então, uma das estratégias dos inuites era simplesmente alongar a amamentação, né? O aleitamento. Né? E você poderia, então, ter um aleitamento até 4, 5 anos da criança. E isso simplesmente inibiria a ovulação e, portanto, você não teria uma outra prole que teria que ser, caso a população tivesse fora da regulação populacional através de um processo altamente complexo, né? Depois é uma questão da antropologia que é bem legal de ser discutida, para chegar nesse ponto de ter infanticídio. Né? E aí você vai ter também práticas de aborto social, né, socialmente determinado, e principalmente uma questão de abstinência sexual. Para um grupo que tinha esse tipo de distribuição, muito diferente do nosso, então, pessoal, imagina que legal que era para um antropólogo do século XX poder estudar um grupo como esse, porque ele tem uma situação em termos de organização social muito distinta da organização que eu conheço, atual, né, urbana, e mesmo das populações isoladas de agricultores, porque esses caras são essencialmente caçadores-coletores, né? Eles não têm características ainda muito próximas dos caçadores-coletores que deram origem à nossa espécie, né? E eles vão ter essa questão de ter populações profundamente isoladas e sobre esse forte impacto ambiental. Né? Então vai ter uma coisa bem interessante, por exemplo, práticas matrimoniais. Uma das coisas que chamaram a atenção, e principalmente dos caras mais puritanos, ditos vitorianos, que são os piores no fundo em prática, né, é que você tem um tipo de prática matrimonial muito mais complexa do que a nossa. Inclusive um elemento super interessante de troca de cônjuge. Né? Por que isso? Vocês imaginariam?
porque eu teria troca de cônjuge. Ou então, como era padrão, inclusive é padrão em algumas sociedades indígenas isoladas no Brasil, né, de você oferecer o cônjuge a um visitante. Se você imaginar que essas populações estão profundamente isoladas, você tem um grande grau de endogamia. E um grande grau de endogamia leva à questão de genes deletérios, né? Você tem expressão de genes deletérios. Portanto, aumentar o fluxo gênico é altamente importante, inclusive fundamental para a sobrevivência. Então, o tipo de casamento entre os inuites é diferente do casamento ocidental clássico. E isso, obviamente, chamou muito a atenção de quem trabalhava com essa parte, né, no século XX, no final do século XIX e começo do século XX. Né? Você vai ter uma outra questão importante de redes de cooperação, né? E a ideia que é de muitas sociedades de o casamento ser acertado já desde criança entre os diferentes clãs e os diferentes grupos. Né? Tudo essencialmente relacionado a essa questão de algum modo, aumentar a troca genética. Né? Novamente, as questões culturais são muito mais complicadas do que eu estou falando, né? Tem um monte de coisa escrita sobre isso, mas você vai ter essencialmente alguns elementos gerais que são importantes, que eu vou resumir. Né? Eu tenho uma religião, nós vamos ver daqui a pouco, que é animalista, né, ou animista. Eu prefiro esse termo do que é xamanista, como alguns autores colocam, porque você vai ter uma forte relação dessas divindades deles com os elementos naturais, né, principalmente o Sol, a Lua. Você imagina uma população onde você vai ter os ciclos de verão e inverno e fotoperíodos tão drásticos, né? A questão da lua estrela, né, a presença dos astros, etc., vai ser um elemento super importante. Né? Você tem uma série muito interessante tabus, né? Tabus são proibições de nível social, né, ligados principalmente àquilo que eu falei dessa religião animista, né, como os organismos se confundem com a divindade. Eu simplesmente caço eles com todo um pacote, né, ligado não só à retirada de recurso, mas essas crenças que eu tenho, né, sobre esses elementos de caça. Quem assistiu o filme Avatar, né, que tem algumas questões muito legais, calcadas em estudos de antropologia, né, vai perceber o que eu estou falando. Né? Então você não simplesmente mata o animal, você tem toda uma relação com ele que vai, inclusive, ser super importante depois para controlar as populações, para não ter superexploração, para conservar recursos nessa área geográfica em que a espécie, em que as populações ocorrem e interagem com essas espécies-fonte. Né? Você vai ter todas as adaptações que eu comentei ligado a esse ritmo circadiano artificial, né? Porque você vai estar ligado aí a um grupo de pessoas. Você imagina a situação, né? Dentro daquele abrigo que é relativamente pequeno durante toda a noite polar. Né? Então você tem todas as atividades que vão ser feitas aí, né? Você tem toda uma série de respostas, por isso que eu posso até brincar, né, que a psiquiatria foi inventada, né, a terapia de grupo foi inventada pelos inuits. Né? Você vai ter toda uma relação super interessante. Né? Qualquer coisa que acontece naquele ambiente, você está preparando, por exemplo, uma pele altamente importante para os barcos. Os barcos, né, os caiaques são feitos de pele, eram uns barcos gigantes. Então, você imagina se eu estrago um couro desse depois de horas, dias de preparação. Então, em vez de quebrar o pau dentro do abrigo, né, esses infortúnios diários, essas relações são colocadas como maquinações dos espíritos. Né, e você coloca todos os elementos, né, de culpa
pena que a gente não tem isso agora no momento que a gente está vivendo, né? Para relacionar, né, com uma espécie de amortização, né, dos conflitos sociais. Então, as culpas não são do indivíduo, mas são dos espíritos. E aí vem o animismo, né, da religião. Né? E você tem como figura central principal, não um chefe da aldeia, não um líder no sentido clássico do termo que a gente está acostumado, mas a ideia do xamã, né? Que é exatamente o cara que está ali para fazer essa intermediação entre os componentes do divino com o dia a dia. Ele é o que, lembrando, são sociedades que não tinham escrita, né? Então esses caras são um depositário dos tabus, dos costumes, e que fazem exatamente a intermediação entre o que é o natural e o sobrenatural, né? Prevendo os acontecimentos meteorológicos, atraindo a caça, né? E você vai ter, através desse xamã, o principal elemento para a cura daquilo, da histeria ártica, que obviamente eles não sabiam que era isso, né? Então o cara, quando estava com histeria ártica, ele era levado ao xamã e ele estava tomado por um espírito ruim, e o xamã tinha toda uma estratégia, né, de cura ritual para esse tipo de caso. Lembrando que esse processo inteiro funcionava também como uma terapia coletiva para quem tem que ficar 2, 3 meses trancado naquele abrigo, né? Lembrando, você imagina que esse abrigo não tinha internet, não tinha nenhuma outra atividade que a interação social, né? É profundamente complicado pensar nisso, é muito interessante para pensar como a gente se adapta, né? Vai ter aí toda uma questão ligada à divisão de alimentos, à socialização, né? Você vai ter, ao fazer o processo de alimentação coletiva, etc., um processo de, novamente, alívio desse estresse social, obviamente muito significativo na parte de inverno. E você vai ter também uma questão que assustou muito os ocidentais, né, que era as relações dos tabus sexuais serem muito muito diversos da nossa sociedade, né? Você vai ter, então, várias cerimônias de troca ritualística de papéis, né, onde as pessoas, mais ou menos como se faz aqui no carnaval, passavam os trajes masculinos e femininos, né? E você vai ter esse como moderador também para essa relação complexa que eu vou ter, né? Aqui eu tenho um medicine man, né? Um xamã, né? Então ele representando toda essa máscara e a vestimenta tem uma relação ritualística, e ele vai fazer exatamente essa questão de exorcizar o espírito ruim, né? Que estava tomando conta desse jovem menininho aqui, né? E notem-se aqui o termo que era utilizado embaixo, que é o esquimó, né? O termo que era utilizado de maneira, nesse caso, pejorativa. Então você vai ter a figura do xamã, que inclusive depois do Messimen, né? O cara que ia fazer a intermediação entre o sagrado, o divino e a natureza, ele vai depois, inclusive, influenciar muitos elementos da cultura ocidental, né? E a gente pode depois até falar um pouquinho sobre isso, né? Então, como é que os caras enfrentam isso? Resumindo tudo, pessoal. Eu vou ter, então, a questão da baixa produtividade biológica, né? Então, um ambiente muito distinto daquele que a gente evoluiu, né? Você vai ter um obstáculo muito grande, né? Para um humano ocupar esse ambiente, né? A tundra das altas latitudes, e você vai ter, então, toda uma série da adaptação, né? Que foi superada essencialmente, não pela parte de adaptações fisiológicas em si, mas esses componentes flexíveis de organização social, e o modo, aí entra a parte que eu acho super legal, né? E principalmente o histórico disso, dos modos como a gente explorou, né? Os recursos
principalmente de mamíferos marinhos. E o que é mais interessante comparado com a nossa sociedade atual, né? Você usa tudo do corpo de um animal desse capturado. Além dele ter toda uma questão ritual de captura, você vai ter um aproveitamento total, né, desse produto. Você vai ter, com a chegada, né, aqui está bem o caso que eu comentei, né, um iglu feito para turista, o que aconteceu quando chegou as populações modernas, tecnológicas, nesse ambiente, principalmente no final, meados do século XIX, começo do século XX, né? Você vai ter uma mudança muito grande em todas as atividades, né? Você vai ter uma coisa super importante, né, que é o uso de relógio, que para a gente parece uma coisa muito habitual, né? Eu estou aqui dando aula agora e tem um horário que nós vamos parar, etc. E tudo isso é cronometrado nas 24 horas que foi dividido o dia em períodos de tempo, na hora de 60 minutos, etc, etc. Imagina um lugar, isso foi um experimento muito interessante feito com espeleólogos, né? Botaram lá uns franceses 980 dias dentro de uma caverna, né, sem o contato com o relógio, para ver como o nosso corpo, sem esse contato, em um ambiente escuro e isolado, contava o tempo. O relógio cria uma outra distribuição completamente diferente sobre o que é um dia, né? A percepção do que era um dia de inverno, dessa noite invernal para um cara desse, é completamente diferente da minha hoje. Quando o relógio chegou, ele alterou completamente essa capacidade de organizar esse tempo, né? Uma outra questão, obviamente, né, positiva, você teve vários componentes de mudança na alimentação que nós vamos ver daqui a pouco. E principalmente o surgimento de algo que fez com que a relação com a fauna fosse totalmente distinta, que é o trabalho assalariado, né? Havia um balanço de controle de fauna muito específico, né? E quando você vai, principalmente no século XIX, ter uma série de empreendimentos de captura de principalmente focas e baleias, vai alterar completamente esse equilíbrio que existia entre os inuits e o ambiente. Mas vamos falar isso com um pouquinho de calma, um pouquinho mais para frente, né? Novamente, você vai ter, só para determinar e como isso vai afetar os dois tipos de população, uma população de inuit que vive mais no interior e outra que vive perto do mar, uma que vai ter baseado aqui no interior em vertebrados terrestres também, e mais também na caça de baleia, né? E você vai ter uma relação desses inuites que vivem no interior com pássaros e outros animais migratórios terrestres, ok? Enquanto os que vivem no mar são muito mais dependentes desses produtos daquela foto que eu coloquei dos grandes mamíferos marinhos, né? Então, o que você vai ter em relação ao impacto, né, que esses grupos vão ter, os que tiveram um impacto imediato foram os do interior, né? O mar eram mais isolados. E você tinha toda uma dinâmica de interdependência entre esses dois grupos, né, que você vai resolver algumas das questões das deficiências que existiam em termos de recurso com essa troca entre os inuites da região costeira e os inuites do interior, né? Os da região costeira, como eu comentei, eles defendiam mamíferos marinhos, né? Obviamente de peixes, mas de mamíferos marinhos como o principal elemento de estoque, nós vamos ver depois numa foto, e esses do interior, né, que a gente tem muitos dos documentários, porque um dos grupos deles, sobreviventes na Escandinávia, eles tiveram inclusive um aumento de população no último meio século, né, vão trabalhar com pastoreio de caribus, mamíferos, e vão ser muito mais nômades.
E esse ciclo vai criar uma organização social de interdependência, né? Aqui está indicado de uma maneira muito clara, né, as adaptações. Obviamente dá para ver que é uma situação moderna, né, ou das regiões costeiras, aí pescando uma baleia, um bicho obviamente de porte que uma pequena população não pode consumir imediatamente, né? Felizmente você tem uma situação de ambiente que essa carne, essa gordura se manteriam por muito tempo, mesmo sem, né? A história de vender geladeira para um Inuit pode ser interessante de ser colocada para o verão, mas é um tipo de alimento que se mantém por muito tempo e pode ser pré-cozido e preparado, defumado, para manter as populações no inverno. Enquanto você tem os do interior com essencialmente baseados nessa espécie aqui, né, que ficou depois famosa por puxar voando o carro do Papai Noel, né? Uma coisa muito delirante, inclusive, né? Como é que foi parar isso aqui no carro de um bispo católico que virou com o vermelho da Coca-Cola, o símbolo do Natal no Ocidente, né? E aqui haveria uma interdependência de recurso muito interessante entre os dois grupos, né? E representando aqui, né? Esse aqui é para mostrar aquele barco que eu falei, ó, que geraram que os caiaques modernos, o caiaque é um termo inuit, evoluíram desse tipo de barco para uma única pessoa, né? Isso aqui é para mostrar a necessidade de uma grande cooperação, primeiro para construir um barco como esse, e depois, aqui é um conjunto de caçadores de baleia para processar um animal desse porte. Então, olha só que interessante, as comunidades eram pequenas, mas tinha que haver dentro do grupo uma altíssima cooperação para poder explorar um recurso como esse, né? Lembrando que você vai ter esses recursos aqui, como os salmões, né? E esses recursos aqui mais do interior, né? Como produtos de consumo mais diário. E esses grandes mamíferos aqui, como essa baleia franca do norte aqui, Eubalena australis, como um elemento que vai manter, né, a questão da alimentação do grupo como um todo durante aquele grande período, novamente reforço, né, é muito diferente para a gente, que é essa questão do inverno, né? Então, ampliar a esfera de parentescos e compadrios, né, assegurava essa cooperação, né, essa resposta de conseguir esse recurso disperso e assegurar a sobrevivência. E você vai ter, então, uma parceria de caça muito valorizada, que era quase uma relação clânica, né? Não era tanto uma relação de parentesco genético, mas uma relação de grupos que se uniam de maneira muito intensa para exatamente ampliar a possibilidade de subsistência ao longo do tempo, né? Esse sistema de aliança, ele criou, então, o que a gente conhece de organização social de compadrio, que vai exatamente ser o elemento que vai permitir efetivamente que durante milhares de anos, né, esse grupo sobrevivesse no ambiente. Então, olha só que interessante, pessoal. A gente teve primeiro uma questão de ajuste fisiológico, que eu comentei muito rapidamente no começo, né, que vocês vão ver numa disciplina de fisiologia. Eu tenho ajustes culturais, que é todos esses componentes que vão permitir, né, abrigos, a roupa, etc., o comportamento individual, mas eu vou ter também um outro nível, que é a organização social, que vai explorar os recursos específicos de cada uma das áreas, do recurso mais litorâneo e do recurso mais do interior, que é chamado taiga, transição tundra, taiga, né, que vão permitir, né, a manutenção desse tipo de estrutura. Para ter uma ideia, né, um caçador de gordura de foca, né, um caçador desse componente aqui, né, desse elemento aqui que depois foi praticamente
transformado em uma commodity, explorado até quase a extinção em muitos lugares, para vender a pele em várias regiões do mundo, ele tinha 12 parceiros, olha só que interessante, que eram escolhidos por sua mãe logo no seu nascimento ou durante a infância, né? E você vai ter esses parceiros de uma maneira ligados de uma maneira muito interessante, né? Quando você caçava uma foca, a esposa cortava o animal e entregava às esposas dos parceiros. E os parceiros se chamavam entre si durante a caça, que é uma coisa muito especializada, né? Muito especializada, pelos nomes das partes das focas que lhe eram dadas. Então, o parceiro mais experiente do grupo ficava com um pedaço melhor e tinha aquele nome, né? Quando ele, por acaso, morresse, ele era substituído por um outro parceiro, e assim você tinha um sistema altamente significativo para criar esse elo de ligação. O que é mais legal dessa história, e quando os antropólogos foram estudar, é que os parentes mais próximos não poderiam se tornar parceiros, né? Isso criava uma relação com a comunidade que não era uma relação de parentesco genético, mas aquele compadrio que criava uma relação de coesão social profundamente interessante para enfrentar todos esses componentes, né? Então você vai ter toda uma relação muito legal, a partir principalmente dos anos 70 do século milênio passado, que começou a observar que esses caras tinham, os Inuits, e aí tem uma ponte direta do que a gente chama educação ambiental hoje, né? Ele tinha uma relação de uma educação tradicional, não verbal, altamente ecológica, né? Onde os componentes de vivência e observação da natureza eram fundamentais em toda a estruturação, né? E isso levaria, inclusive, a criar essas condições de sobrevivência individual, mas sempre pensando numa relação desse conhecimento coletivo, né? Você vai ter, então, alguns resultados práticos diretos, né? Eu saber, como eu comentei lá, se o gelo é recente, se ele é mais flexível, se o trenó pode afundar, se eu posso atravessar por ele, se eu posso passar por um ambiente ou outro, se eu tenho no tempo o sinal de nevasca, então tipo de neve que está caindo, as cores, por isso esse monte de cor que eles são capazes de perceber, né? Eles vão evitar riscos, né? E vão enfrentar as relações desfavoráveis de sobrevivência para o indivíduo. Mas eu vou ter todos os elementos ligados aos tabus e os processos de como eu vejo o recurso, né? E eu estou aqui dando como exemplo a caça respeitada, que é um dos elementos de manejo de fauna que mais interessa a quem trabalha com biologia da conservação, né? Essa ideia do animismo, né? E de como todos os passos para esse abate, essa captura da caça, tem toda uma questão de ritual, né? Bem, e aí eu vou ter vários estudos, pessoal, eu não vou falar muito neles agora, senão fica muito extenso, mas como esse processo evoluiu, né, dentro dos grupos, né? Como eu comentei, a maior parte desses estudos começou no final dos anos 60, começo dos anos 70 do século passado, né, que vão tentar entender todos esses componentes aí ligados, né, como se dá essas questões dos ajustes sociais e principalmente quando, a partir de 1870, os navios baleiros, portanto, um empreendimento essencialmente capitalista de exploração da natureza, né? Lembrando que grande parte das cidades do Ocidente foram iluminadas com óleo de baleia, né? Você caçava a baleia para luz, iluminação urbana, o que hoje parece um absurdo completo, né? Você vai ter uma mudança muito grande nos elementos da organização que eu fiquei falando até agora, por isso que eu até falei um pouquinho dela com um pouquinho mais devagar, né, para vocês verem como algumas pequenas mudanças podem alterar drasticamente toda essa homeostase, todo esse clima
convívio idílico que havia entre as populações inuites e o seu ambiente, né? Então, a chegada, né, a primeira questão de mudança, né, lembrando, a alimentação nativa era baseada de maneira essencialmente, no caso principalmente dos inuites do litoral, em carne, em gordura, né? Mais gordura do que carne. E lembrando, qual é o outro problema, né, de não ter lenha? Qual é o outro problema de não ter fogão, né? Eu não posso cozinhar de maneira eficiente num abrigo como aquele com pouquíssimos recursos. Então, a maioria da alimentação era uma alimentação essencialmente crua ou defumada durante o período de final de outono, né, do caminho para o inverno, né, que vai ser rica em proteína, obviamente, né? Olha só, isso aqui é carne de foca, né? Olha a camada de gordura, né? Vai ter um monte de proteína, um monte, obviamente, de gordura, como eu comentei. Você vai ter muito fósforo e vai ser muito pobre em cálcio e carboidratos, né? O que faz causar isso? Por incrível que pareça, você vai ter uma baixa pressão arterial, baixo colesterol e uma composição corporal, apesar de a gente olhar para os inuites hoje em fotos e achar que os caras são meio rechochudinhos, né? Eles são essencialmente magros em termos de quantidade de gordura, né? Por que esse baixo colesterol? Porque você vai ter a ingestão de muita gordura monossaturada. E você não vai ter essa gordura aquecida, que é um dos problemas que a gente tem na produção aí dos nossos óleos de fritar modernos, né? E você vai essencialmente não ter, né, essa tabela aí é bastante legal, né? Foi quando os americanos no Alasca tentaram entender como é que funcionava a distribuição da alimentação, né? Os nutricionistas começavam a estudar isso, né? Você não tinha, essencialmente, olha só, você só tinha só o vermelho aqui, né? Você tinha elementos ligados a essa questão de produção animal, né? Quando você tem uma alimentação desse tipo, isso é o principal prato considerado o mais requintado delicatessen, né, entre os inuites, né? Carne de baleia crua, né? Você corta ela em cubinhos e come. Você vai ter um tipo de alimentação que vai, obviamente, ter efeitos, né? Qual é o efeito ruim? Se for com cálcio, né? Como a gente já tem muitos estudos sobre isso, você vai ter problemas de fraturas ósseas em idosos, né? E essa era uma outra razão do senilicídio, né? Quando as pessoas começaram a ficar mais velhas, elas começaram a ter um tipo de osteoporose, que é muito comum, inclusive, na nossa sociedade ocidental hoje, por outros motivos, mas esse aqui era essencialmente porque você vai ter muito fósforo e pouco potássio, né? Quando você introduz a alimentação industrializada, né, você vai ter, então, a chegada nessas populações de todos esses produtos com as calorias que são essencialmente baseadas em carboidratos, você vai ter problemas de saúde, aí sim, né, principalmente de obesidade e de cáries dentárias, né? E lembrando que cáries dentárias, se você não tem uma devida assistência, pode ser um problema seríssimo de saúde pública, né? Além disso, você vai ter problemas intestinais. Por quê? Nós somos uns primatas muito estranhos, né? A maioria dos mamíferos não tomam leite na idade adulta. E a capacidade de quebrar lactose é uma mutação na nossa espécie que, no fundo, surge a partir da domesticação, o modo como ela se incorpora às populações. O natural era a gente não tomar leite, né, enquanto adulto. Depois da idade da transição do período juvenil para o adulto, né, do período infantil para o juvenil, eu já paro de tomar leite. É o final da lactação, lá, da amamentação, como eu comentei, em relação a estratégia que os próprios inuites têm
para inibirem a ovulação e ter uma menor reprodução. Né? Mas olha só que interessante, nas sociedades atuais, o leite se transformou em um dos produtos mais utilizados, iogurtes, leites, etc. E isso, para quem não tem essa capacidade, e essa mutação que surgiu, alguns autores falam em torno de 7 mil, 8 mil anos atrás, e surgiu várias vezes em vários lugares, né? E a gente tem hoje etnias, linhagens de população humana que são naturalmente intolerantes à lactose em termos de frequência. Nesses caras, como eram populações isoladas, com muita pouca troca genética, essa questão de digestão de lactose é um problema muito sério. E isso vai criar, então, uma série de questões, né? Inclusive a questão da obesidade existente hoje em grande parte das populações inuites que estão sob contato das tradições ocidentais. Um grande problema desses caras é que em muitas áreas, como Alasca e na Rússia, na antiga União Soviética, na Sibéria, as populações inuites estão em locais onde se explora gás e petróleo. E aí eu trouxe todo o pacote da civilização. O Alasca é um caso típico disso, né? E você, olha só, esse aqui é aquela comida que eu mostrei lá, né? Da carne de baleia cortada em cubinhos, né? Essa alimentação era a alimentação básica no inverno dos caras. E passou, né, para uma alimentação completamente distinta, né, que vai ter efeitos, obviamente, muito complicadores para a população local. Então surgiram, né, doenças como a mais importante, eu não cito aí, porque ela está relacionada à síndrome da obesidade, que são as diabetes, né, anemias, né, a incapacidade de quebrar a lactose e os derivados do leite, né, e principalmente um efeito indireto a todas as doenças ligadas à parte dentária, né? Então eu vou ter um problema muito sério em relação à alteração daquela organização tradicional. E o que aconteceu também, né, com a chegada de todo esse pacote, né, e principalmente a chegada dessa maquinazinha aqui, ó, e deste outro elemento aqui, toda a comunicação se transformou, ficou muito mais rápida e o transporte também. Isso levou a que aquelas aldeias, aqueles povoamentos que eram altamente isolados, ficassem concentrados em área onde eu podia abastecer o negócio de avião e ter todos os produtos, né? Isso começou a acontecer a partir dos anos 50 do século passado, e principalmente se alterou aquelas construções tradicionais de pedra para cabanas de madeira ou casas pré-fabricadas com aquecimento. E, obviamente, isso cria toda uma alteração, né? Aqui, né, não parece ser, inclusive, uma inuit, né? Parece vestida aí como um padrão quase ocidental, vamos dizer assim, em função da parte de cores e o próprio tecido, dá para ver que não é um tecido natural, é um tecido que já foi produzido fora daqui, provavelmente na China, e você vai ter a casa modificada. E dá para notar que aqui eu tenho chaminés, né? E como isso aqui é influência de um padrão ocidental, eu vou aquecer isso aqui usando combustíveis fósseis, né? E vou alterar completamente toda a dinâmica, né? E aí eu vou ter, primeiro, uma modificação gigante nesses padrões de consumo, né? Como eu tenho um custo específico, eu vou virar assalariado, né? Eu vou ter que pagar para comprar munição do rifle e, principalmente, eu vou ter que pagar para comprar combustível, né? Tanto para mover o trenó de neve, né? Que por si só já é muito caro, né? E você perde aquela educação dos valores tradicionais e das práticas culturais que as crianças tinham
e as crianças passam hoje a ter uma percepção muito mais, no sentido do termo ruim, ocidentalizadas do processo inteiro. Né? E isso vai criar, né, uma questão interessante, e eu vou voltar ao início da nossa conversa. Eu comentei que um dos únicos animais que tinham sido domesticados pelos Inuits, inclusive em uma raça que se espalhou pelo mundo inteiro, né, que era utilizada essencialmente para puxar trenó, né, uma raça adaptada de cachorros ao ambiente ártico, né, os husky, né, que vocês devem conhecer, inclusive alguns mais típicos, isso aí já melhorados, tem uma configuração muito similar, né, um ao outro. Esses cachorros eram muito mais variáveis nesse momento, em termos de estrutura, inclusive ao longo da distribuição geográfica que esses inuits ocorrem, né? Lembrando que eles davam uma volta no mundo, né? A gente quase não vê o globo na perspectiva do Polo Norte, né? É muito legal pegar o Google Earth e ver como seria a distribuição do planeta a partir do Polo Norte e perceber como é um elemento muito distinto de ver conexão entre os ambientes, né? Eu poderia, com aquele barco que eu mostrei, um barco coletivo, eu poderia sair do Alasca, né, e ir até a Rússia e, por exemplo, os inuits descobriram a América muito antes dos europeus, né? Os vikings já chegaram aqui 1000 anos antes do que Colombo fez a tal da viagem, né? E esses caras faziam essa navegação circumpolar. E isso tinha, obviamente, um efeito sobre a variação de organismos que esses caras encontravam, né? Mas era utilizado cachorros e também as renas, né? Daí vem a tradição que as renas puxavam o trenó do Papai Noel, né? Quando entra chega o trenó motorizado, tem uma verdadeira revolução, né? Tem até a data que ele chega, né? Os cachorros praticamente desaparecem, né? Eles viram, inclusive, só um elemento para turista, né? E você vai ter vários estudos que mostraram qual foi esse impacto. Por que eu estou falando isso? Porque, para quem tem interesse nessa área, tem estudos muito legais mostrando o impacto que teve a chegada do barco a motor entre os caiçaras aqui no litoral de São Paulo, do Paraná e do norte de Santa Catarina. E ela vai mudar de maneira muito radical toda a relação que eu vou ter com o ambiente. Vou dar um exemplo. Antes do trenó, você tinha a matilha de cães, né, e aí tem um trabalho que foi feito que quantificou, né, que custava $12 a manutenção desse ano, né? Ou melhor, mês. Então, a manutenção profundamente barata, né? Quando entra o trenó, você vai ter uma manutenção multiplicada por 1.000, né? Então, você vai ter um custo de praticamente $1.100, né? Isso cria toda essa relação diferencial em relação à exploração do ambiente. Eu vou ter que aportar mais recursos, eu vou ter que ter uma questão de gastos de manutenção que vai aumentar toda a minha pegada ecológica no ambiente, né? Eu vou criar uma distinção de classes muito fortes econômicas, aqueles que conseguem adquirir o trenó e aqueles que não conseguem, né? É a mesma história entre os caiçaras, aqueles que têm o barco a motor de diferente capacidade, aqueles que não têm, né? E isso cria toda a erosão cultural de toda aquela história que eu falei do ajuste social. Pessoal, então olha só o exemplo clássico de uma única inovação tecnológica que vai alterar drasticamente a relação de impacto sobre a fauna, né? Só para mostrar o modo como você vai ter um aumento significativo de renas abatidas com a presença ou não dos antes e depois dos trenós, né? O que acontece é, novamente, um altíssimo impacto, né, dentro
dos rebanhos de rena, que vai levar a uma queda gigante, né, nesse tamanho dos rebanhos, né, podendo levar, inclusive, a sobreexploração desse recurso e isso se transformar, inclusive, inviável naquele ambiente. Né? Pessoal, então, por que estudar os Inuits? Né? Aqui eu tenho um modelinho que é bem legal, isso é chamado o modelo de Energy. Né? Cada símbolo desse representa um produtor, né? Uma fonte, um consumidor. Vocês vão ver isso. Aqui é um processo em outras aulas de ecologia de sistema. Aqui, essa setinha aqui é um modo de transformação, né? De uma coisa em outra. E aí você vai ter, a partir dos implementos da cultura moderna, uma alteração do modo em que os inuites interagiam com todo o ambiente, impactando de maneira significativa o que interessa para nós biólogos, essencialmente, que é a diversidade natural, né? Por exemplo, as baleias, os mamíferos marinhos, as focas e os outros estoques de alimento, né? Que esses caras utilizam. Teve algumas vantagens a mudança? Teve, né? Obviamente, você criou uma relação totalmente diferente com costumes antigos, né? Hoje, num lugar como o Alasca e praticamente em todas as comunidades de Inuit, não se admite mais infanticídio, seminicídio, invalicídio, né? Você teve algumas questões importantes de aumento populacional, né? Por quê? Exatamente, por ter mais recursos, principalmente ligado a esse desastre ambiental gigante aqui, né? Esse aqui é o famoso oleoduto Trans-Alasca, né? Um oleoduto que cortou uma das áreas naturais mais importantes da América do Norte, né? Que criou uma série de empregos, né? Por que esse oleoduto está completamente cercado com essas estacas aqui, né, que é um processo caríssimo? É porque esse terreno afunda, então isso tem que ter manutenção constante. Né? E isso cria uma demanda de mão de obra que algumas populações inuites ocuparam. Né? E, nesse caso, a caça para esses grupos que tem o aporte externo, se transformou, por incrível que pareça, numa espécie de ritual. Né? E, de um certo modo, algumas áreas se transformaram até em áreas de conservação, né? Onde a caça é simplesmente feita como um elemento quase ritual. Mas, na maioria dos casos, você teve um evento que alterou toda aquela dinâmica que eu comentei com vocês muito rapidamente nessa apresentação. Pessoal, então, hoje os Inuits têm uma outra história, apesar de ocorrer, né, uma alteração muito grande, né? Hoje você tem cantoras pop inuites, né? Tem uma versão K-pop inuit e outras coisas, né? Você não tem mais esse elemento tradicional aqui, não, uma mulher inuit cortando um pedaço de carne de baleia para fazer toda a parte de segurança alimentar do grupo, mas você vai ter ainda elementos da tradição antiga misturados com a tradição oriental, ou melhor, da tradição ocidental. O livro que a gente utilizou é aquele que eu comentei, eu vou falar muito desse livro depois para vocês, né? Infelizmente a biblioteca não está funcionando, ele não está escaneado, ele não tem digital, né? Que é chamado Adaptabilidade Humana. Aqui, quem tiver interesse e no momento que puder ter acesso a ele, inclusive se encontrar esse livro, eu recomendo. Ele é muito bem escrito, ele não trabalha só com os inuits, mas ele vai ter uma discussão de todos os grandes outros ambientes que o homem se adaptou. Eu vou falar de mais dois, né? E vocês vão ter, então, algumas informações muito mais profundas, obviamente, desse resumo que eu estou falando para vocês, né? Discutir adaptabilidade humana a um ambiente como esse é muito mais complexo do que poderia se falar aí em uma hora. Né? Eu recomendo, para quem
quer ter uma visão muito legal sobre esse grupo, né, esse livro, né, do Arseniev, que é chamado Dersu Uzala, né, é um livro bem interessante, é sobre um caçador-coletor no final do século XIX, começo do século XX, já começo do século XX, né, que se associa a um explorador geográfico russo, que era um capitão do exército russo, e o cara conta como era todo esse conhecimento tradicional e como o Vladimir Arseniev considerava o Dersu Uzala a pessoa mais sábia e interessante que ele conheceu na vida. Quem não conseguiu o livro, que é um pouco mais raro, inclusive eu estou até com uma edição aqui apresentada em espanhol, tem um filme bem legal, de 1975, do Akira Kurosawa. Para mim, é um dos filmes, um dos primeiros filmes ecológicos, né? Ele foi filmado por esse cineasta que é um dos maiores cineastas do mundo e com certeza o maior cineasta japonês, né, do século passado, e ele vai trazer exatamente a discussão, aqui é o Dersu e o capitão, e tem uma história que eu acho que é muito legal, né, para um biólogo assistir. Se vocês puderem assistir esse filme, é bem legal, né? E vocês vão ver algumas das adaptações que eu falei muito rapidamente aqui, apresentadas como resposta. Eles atravessam alguns invernos na Sibéria e mostram como são importantes a adaptação com o ambiente, né? Ok, pessoal, então a gente vai depois dar uma discutida um pouquinho mais sobre os Inuits, né? Mas, para resumir essa história inteira, né? Quais seriam as adaptações fisiológicas que esses Inuits possuem? Quer dizer, nós, como espécie, respondemos fisiologicamente. Nós, como espécie, respondemos culturalmente, né? Isso vai se implicar na alimentação, principalmente nas tradições mais antigas. E tudo isso é mediado pela capacidade humana de interagir socialmente, né? E essa capacidade de interagir socialmente, ela que vai definir essencialmente a sobrevivência, né? O padrão de empatia, de colaboração nas comunidades foi fundamental, certamente, para que esse grupo humano conseguisse explorar um ambiente tão restritivo e tão difícil como é o ambiente ártico, né? E a última questão, eu queria que vocês escrevessem por que os inuites não capturam pinguins na sua dieta? Por que não apareceram pinguins?